O que realmente sabemos sobre nós, os antigos ancestrais, a civilização suméria? Quem eram esses deuses? Os Anunnaki? O que significa Anunnaki? De acordo com os textos antigos sumérios, essa palavra significa aqueles que do céu vieram à terra. Quando analisamos o épico sumério da criação e o livro de Gênesis, vemos uma história muito semelhante, contada em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, que diz: "E aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia gigantes na terra naqueles dias. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses foram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome." No topo desses deuses está Anu, o ser supremo frequentemente creditado como criador do universo e chefe dos Anunnaki. Embora haja uma divindade sem nome, o pai e criador de todos, Enki, Enlil, Ninhursag, Inanna, Ninurta, Marduk e outros, são considerados filhos de Anu. Um aspecto muito interessante dos textos sumérios é que eles não descrevem os Anunnaki apenas como objetos de adoração ou idolatria religiosa, como fazemos hoje com nossos deuses, mas como seres reais e tangíveis. Adorá-los era simplesmente descrito como trabalho. Anunnaki, anjos, demônios, Nefilim, deuses. Existe outra palavra usada para descrever essas divindades mencionadas nos livros de Daniel, Jubileus, e no livro de Enoque, os vigilantes. Vamos examinar mais de perto quem realmente eram esses vigilantes, enquanto exploramos textos que detalham bastante sobre esses seres, os Anunnaki, no livro perdido de Enki. Lembremos de algumas coisas aqui. Uma delas é que Deus nos impressiona com a ideia de que há apenas um "eu sou o que sou" e que Deus realmente não tem um nome porque foi o primeiro. Nomes como Jeová e Yahweh são termos descritivos. É importante notar que qualquer um desses outros deuses provavelmente está se passando por Deus. Por exemplo, Anu é o ser supremo dos deuses Anunnaki, e Nibiru tem uma história interessante. Agora, vamos falar sobre as 14 tábuas de Enki. Essas tábuas, como são chamadas, foram recuperadas de milhares de outras tábuas de uma biblioteca em Nínive, escritas por um escriba chamado N-Dubis. A Biblioteca Real de Ashurbanipal contém mais de 30.000 tábuas de argila em escrita cuneiforme acádica, suméria e babilônica. A ideia de Zechariah-Sitchin é que, há cerca de 445.000 anos, seres alienígenas vieram à Terra para minerar ouro. As 14 tábuas de Enki descrevem as origens da vida e a história dos Anunnaki. Eles chamavam a Terra de Ira, lar distante, e estabeleceram bases na Terra, na Lua e em Marte. Com a falta de mão de obra, decidiram criar uma raça híbrida para trabalhar para eles. Na primeira tábua, há uma referência a uma explosão atômica chamada o Vento Maligno. Naquela época, os Anunnaki estavam em guerra entre si, e este foi o pior evento desde o Grande Dilúvio. A tábua fala sobre os tempos antigos de Nibiru, descrevendo a revolução dos planetas em torno do Sol, as estações de períodos quentes e frios, a divisão do Norte e do Sul, e como eles também estavam em guerra, bem como a formação de um governo mundial, sob um único líder, após a trégua entre o Norte e o Sul do planeta. A tábua também fala sobre o início da realeza dos Anunnaki. Na primeira tábua, entendemos a realeza ou linhagem dos reis, suas esposas e filhos. Nesse período, houve uma brecha na atmosfera do planeta, o que levou à decisão de usar ouro para reparar o buraco. Após a morte do rei pelas mãos de seu próprio irmão, o sobrevivente Alalo foi coroado rei. Ele tentou usar bombas nucleares para ativar vulcões, mas os Anunnaki não gostaram e desafiaram seu trono. Ele foi derrotado em uma luta e fugiu para a Terra em uma nave espacial, algo semelhante a Satanás sendo expulso do céu. Na segunda tábua, descreve a fuga do rei para a Terra, que estava coberta de neve e gelo. Ele usou bombas atômicas para abrir um buraco no cinturão de asteroides que impedia os Anunnaki de chegarem à Terra. Ao chegar à Terra, o rei descobriu uma atmosfera respirável, vegetação e ouro. Com essa descoberta, tentou negociar com o rei reinante de Nibiru, Anu. Na terceira tábua, o rei convence Anu a enviar uma equipe para procurar ouro na Terra. Se suas afirmações fossem verdadeiras, o rei de Nibiru lhe daria uma revanche.
A equipe dos Anunnaki passou os primeiros 6 dias desfrutando de comida, água e animais na Terra. No 7º dia, decidiram descansar. As bombas atômicas deixadas na nave foram enterradas, e a primeira carga de ouro foi enviada de volta a Nibiru. Na 4ª tábua, ainda há uma rivalidade entre irmãos, desta vez com os filhos do novo rei. O uso do ouro para reparar a atmosfera teve sucesso e mais esforços e recursos foram dedicados à mineração na Terra. Anu viaja para a Terra para supervisionar as operações e decide qual de seus filhos ficará encarregado, enquanto o outro retorna a Nibiru. Enlil fica para estabelecer operações em Éden e Anu é atacado por Alalu na saída. Como punição, Alalu é enviado a Marte para morrer. Algo interessante é que a filha de Anu, Nima, que é curandeira, é enviada à Terra, mas para em Marte para confirmar a morte de Alalu. Ela o encontra morto, e uma rocha é esculpida para se parecer com o rosto de Alalu. Mais Anunnaki deixam Nibiru e se dirigem à Terra, alguns parando em Marte. Nima e sua irmã chegam à Terra e informam Enlil sobre seu filho ilegítimo. Eles são irmãos, aliás, voam ao redor de Éden enquanto Enlil conta a ela seus planos para a Terra. Mais Anunnaki chegam, 300 em Marte e 600 na Terra. Nima foi prometida para casar com outro irmão, mas quando descobrem que ela estava dormindo com seu irmão, ela é proibida de casar com qualquer um. Enlil então toma outra curandeira como esposa. Por causa dessa ofensa, é exilado para uma terra árida, mas é levado intencionalmente ao local onde as bombas atômicas extras estavam armazenadas em uma caverna. A curandeira se torna sua esposa, Ninlil. Nima, a curandeira, junta-se a Enki, que está encarregado da mineração. Eles têm uma filha, Ninki. Mais ouro é enviado a Nibiru, e o pó é colocado na atmosfera, lentamente reparando-a. As 5 grandes cidades Anunnaki na Terra. Os líderes Anunnaki começam a refinar ouro na Terra para liberar mais espaço para passageiros, ou os Igigi, que são os Anunnaki de classe inferior. Enki começa a se interessar pelas diferenças entre a vida selvagem da Terra e a de Nibiru, como animais que usam as patas dianteiras como mãos e aqueles que andam eretos. É nesse ponto que os Anunnaki decidem criar uma nova raça de trabalhadores primitivos, os Lulu. Na 6ª tábua, Enki revela que há criaturas na Terra que já são quase humanas, mas há controvérsias, pois isso vai contra as regras de viajar de planeta em planeta. Enki descobre criaturas que andam eretas em 2 pernas, usam as dianteiras como braços com mãos, vivem entre os animais da estepe, não vestem roupas, comem plantas com a boca e bebem água de lagos e valas. Todo o corpo é coberto de pelos, e a cabeça tem cabelo como de leões, semelhantes ao pé grande. Nima, Anu e os outros ficam espantados com essas criaturas. Enki propõe combinar a essência de vida deles com a dos Anunnaki, para criar um trabalhador primitivo. Enki experimenta criar criaturas híbridas, mas os resultados são deformados. Depois, tentam impregnar uma fêmea Anunnaki, e Nima dá à luz um menino que cresce rápido demais e não é bem formado. Enki e Nima tentam repetidamente, mas falham. Finalmente, Enki sugere usar um vaso de argila da terra. Nima forma um vaso feminino de argila e inserem um óvulo fertilizado nele, resultando em concepção. Eles celebram, mas a criança ainda não é perfeita. Tentam novamente, desta vez usando o óvulo de uma fêmea terrestre e a essência de um macho Anunnaki. O embrião é colocado em Nima, que dá à luz a Adamu, o primeiro humano bem-sucedido. Decidem obter 7 curandeiras para serem impregnadas com a mistura de fêmeas terrestres e Adamu, mas só produzem machos. Após ajustar a combinação genética, finalmente conseguem criar uma fêmea chamada Tiamat. Impregnam 7 fêmeas Anunnaki novamente, resultando em 7 fêmeas. Mantém 14 machos e fêmeas em jaulas, permitindo a procriação, mas Adamu e Tiamat são protegidos do trabalho. Adamu e Tiamat são levados para Éden, mas a procriação dos outros não produz descendentes. Percebem que Adamu e Tiamat são a solução. Misturam a essência de vida de Enki e Nima com as costelas de Adamu e Tiamat, criando procriação bem-sucedida. Adamu e Tiamat descobrem que estão nus e se cobrem. Enlil os expulsa de Éden por sua desobediência. Na 7ª tábua, Adamu e Tiamat têm filhos fora de Éden, enquanto os Anunnaki geram outros descendentes na Terra. Os Anunnaki agora estão na 3ª geração, e Nibiru passa perto do Sol, mudando o clima.
Anunnaki em Marte reclamam das condições climáticas. Enki e Marduk exploram a Lua e determinam o relógio celeste e as constelações. Enki se interessa por duas fêmeas terrestres e ambas dão à luz um macho, Adapa, e uma fêmea, Titi. Eles têm 2 filhos, Caim e Abel. Na 8ª tábua, Adapa é levado a Nibiru, onde Anu vê seu neto terrestre pela primeira vez e ordena que ele retorne à terra. Ninhursag ensina Caim sobre agricultura, e Marduk ensina Abel sobre pastoreio. Durante a primeira colheita, há uma celebração, mas Caim fica insatisfeito quando seu irmão é mais elogiado. Eles brigam e Caim mata Abel. Ele é exilado por seu crime. Adamo morre aos 54.000 anos, e os Anunnaki começam a ensinar aos humanos, iniciando a adoração dos Anunnaki. Na 9ª tábua, Nibiru se aproxima mais do Sol, causando mudanças climáticas na Terra e em Marte. Os Sigigi em Marte decidem deixar Marte se dirigir à Terra, onde se casam com fêmeas terrestres, algo proibido. Enki seduz uma fêmea terrestre casada, Bat-Shimba, que dá à luz o primeiro terrestre de pele branca e cabelos loiros e olhos azuis. Enlil quer exterminar a humanidade por causa de sua maldade, mas Enki decide preservar o DNA dos animais da Terra. Na 10ª tábua, os Anunnaki esperam pelo dilúvio. Enki sonha com um ser de cabelos. Não perca o próximo vídeo, estaremos trazendo a segunda parte desse vídeo.